Você sabia que o inferno é relativo? Cada mitologia enxerga o inferno de uma maneira diferente, sabia? Você vai ter a mitologia nórdica, que acha que o inferno é governado pela filha de Loki, por Hel, e é um lugar frio, sombrio e silencioso. Não um inferno de fogo como imaginamos no cristianismo. Então, vamos supor que Harry Kerzing, um cara lá que fez besteira. Então, praticamente, Kerzing deveria estar no inferno gelado. Enfim, isso combina com a ideia nórdica, né? Que seria um lugar de gelo, né? Então, Harry Kerzing foi um diplomata, cientista político e naturalizado norte-americano. Ele foi secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos durante o governo de Richard Nixon, de Gerald Ford. Ele morreu em 2023, aos 100 anos, de velho, morreu de velhice. Enfim, mas o que Kerzing fez de tão terrível para parar no suposto inferno nórdico? Enfim, ele foi uma das figuras mais controversas do século XX. Ele é admirado por sua habilidade diplomática, mas também acusado de crimes de guerra e manipulação política em larga escala. Por exemplo, bombardeiro secreto na Camboja, nos Laos, em 69 e 1963. Durante a Guerra do Vietnã, Kerzing e Nixon autorizaram ataques aéreos massivos em territórios neutros, matando centenas de milhões de civis cambojanos, entendeu? E laosianos. Esses bombardeiros ajudaram a destabilizar a região e abriram um caminho para o regime genocida de Khmer Vermelho. Enfim, também tem um golpe no Chile e várias ditaduras aqui na América do Norte, cara. Com você querendo ou não, esse cara, ele acabou financiando ditaduras na América do Sul, perdão. Ele acabou financiando ditaduras na América do Sul, tá? Ele financiou essas ditaduras na América do Sul. Tipo, o Chile, por exemplo, ele planejou e financiou a desestabilização do governo socialista de Salvador Allende, né? Enfim, é isso. E tipo, Salvador Allende, esse cara aí que ele destabilizou, né? Tipo, ele foi eleito democraticamente. Enfim, o golpe militar resultou na retirada de Salvador Allende do poder e colocou Augusto Pinochet no poder, né? E Augusto Pinochet, o golpe militar que ele deu com o Junte Kerzing, então, é marcado por tortura e assassinatos. Ele também está numa suposta repressão na Argentina, Indonésia, Timor-Leste. Kerzing fechou os olhos ou incentivou ações militares brutais contra populações civis sobre argumento de conter o comunismo. Enfim, ele vai estar envolvido em negociações secretas no Vietnã. Enquanto recebeu o prêmio Nobel da Paz, sim, esse cara recebeu o prêmio de Nobel da Paz, mas isso não me impressiona nada, porque Hitler também recebeu. Em 63, por acordo de cessar-fogo, ele prolongava a guerra nos bastidores por motivos estratégicos, ou seja, enquanto na frente de todo mundo, ele pagava do cara que, tipo, acabou com o cessar-fogo, né? Nossa, por acordo de cessar-fogo, ele prolongava a guerra nos bastidores por motivos estratégicos, cara. Enfim, mas qual foi a maior manobra política dele na Guerra Fria? A abertura diplomática dos Estados Unidos com a China em 61 e 62, então, foi a maior jogada que ele fez. Foi uma jogada geopolítica de mestre e, ao mesmo tempo, uma das mais frias e calculadas do século XX. Enfim, a Guerra Fria era marcada pelo confronto entre Estados Unidos e União Soviética. A China, então isolada, havia rompido relações com Moscou, e Kerzing percebeu que se aproximar da China criaria um triângulo de poder que enfraqueceria a União Soviética, entendeu? Enfim, resultado,
Em 61, Kerzing fez uma viagem secreta a Pequim, abrindo caminho para a visita histórica de Richard Nixon à China, em 62. Enfim, essa aproximação mudou completamente o equilíbrio mundial. A União Soviética ficou isolada e teve que negociar tratados de limitação nuclear. Nossa, que jogada de mestre, cara! Que jogada de mestre. Esse cara era brabo, velho. Esse cara era brabo. Enfim, a China, décadas depois, tornou-se uma potência econômica global, um efeito indireto da manobra de Kerzing. Enfim, uma frase que combina com Kerzing é essa aqui: Kerzing é o homem que trocou o sangue dos outros por equilíbrio de poder. Aí o Pirula fala: Kerzing, ele vai pro inferno, ele não existe justiça divina, ele deveria ir pro inferno. O Pirula é um ateu lá, né? Eu vim responder um Pirula, se bem que ele nunca vai ver esse vídeo, enfim. Mas falando mais sobre Kerzing, cara, como vocês podem ver, ele é frequentemente descrito como estratégia de política externa dos Estados Unidos no século XX. Ele era pragmático, né, e realista. Realismo político, né? Isso significa o que, pessoal? Ele prioriza os interesses políticos dos Estados Unidos, segurança, influência política e acesso a recursos. Muitas vezes, independente ou não se importando com os princípios democráticos ou direitos humanos. Ele não queria saber. Nos anos 60 e 70, a América Latina viveu uma grande tensão ideológica. A Guerra Fria, a União Soviética, Estados Unidos, né, competia pela influência global. Qualquer governo que se pusesse a linha do socialismo era visto como uma ameaça dos Estados Unidos. Então, ali era uma pira, velho. Enfim, muitos países, como eu falei, da América do Sul sofreram golpes militares. No Chile em 63, no Brasil em 64 e Argentina em 66. Militares tomaram poder e perseguiram opositores políticos, e frequentemente usando tortura e censura. Mas o que eu falei? Qual que era o papel de Kerzing nisso? Kerzing, ele não escrevia leis nos países, né? Ele não pegava um papel e escrevia, mas esse papel era estratégico. Ao dar reconhecimento diplomático, o apoio público, né, os Estados Unidos legitimavam esse governo militares. Por exemplo, um regime que poderia ser criticado internacionalmente recebia sinal verde de Kerzing, tornando mais difícil sanções ou críticas à ditadura ali. Enfim, ele deu um apoio militar, tá? Fornecendo armas, ajuda financeira e treinamento militar para as forças de segurança locais. Isso fortaleceu ditaduras, aumentou sua capacidade de reprimir opositores. Enfim, projetos como Operação Condor, coordenado em ditaduras sul-americanas, tiveram troca de informação com apoio tácito ou direto aos Estados Unidos. Isso inclui perseguição, sequestro, assassinato de opositores políticos. Ou seja, na mão de Kerzing tem muito sangue, velho. Para Kerzing, o principal era evitar governo de esquerda aliados à União Soviética, mesmo que significasse apoiar regimes autoritários. Kerzing seguia aquele ditado, né? O seu inimigo te faz. Peraí, deixa eu lembrar aqui a frase, caralho. O meu inimigo. Tem uma frase lá que eu esqueci, peraí, deixa eu pausar aqui. Quando eu tenho um inimigo, que eu também tenho um inimigo, só que esse meu inimigo é também inimigo daquele cara lá, logo meu inimigo se torna meu aliado para combater aquele meu outro inimigo ali, velho. Temos um inimigo comum, é isso que Kerzing pensava, cara. Porque Estados Unidos não tem muita cara de ditadura, né? Mas entre apoiar uma ditadura e apoiar a União Soviética, meu amigo, 1000 vezes uma ditadura. É assim que ele pensava, velho. É assim que ele pensava, uma ditadura de direita autoritária, democracia zero, Kerzing não tava nem aí, velho. Enfim, as consequências disso é uma repressão sistemática. Milhares de pessoas foram mortas ou desapareceram na América Latina. Enfim, ditaduras recebiam apoio econômico, político, dificultando resistência interna e sanções externas. Desenvolvimento distorcido, países receberam investimento militar, mas pouca atenção a desenvolvimento social ou direitos humanos. Você vai ter, por exemplo, lá na Argentina, ditadura militar conhecida como Progresso de Reorganização Nacional. Estima-se que 30 mil pessoas morreram e desapareceram, né? Milhares foram presos, torturados ou retornaram ao exílio, né? Enfim, é basicamente isso. Inclusive aqui no Brasil, Kerzing esteve envolvido no apoio diplomático ao regime, tá?
Aqui no Brasil, 443 pessoas morreram, né? Aqui no Brasil. Enfim, você vai ter várias mortes e ditaduras aqui na América do Norte, que Kerzingue esteja envolvido nisso. Mas, tipo, essas pessoas nunca vão ser punidas em vida. Jesus nunca disse que as pessoas más seriam punidas, mas nessa vida, pelo menos, ele nunca disse, tipo, pessoas más seriam punidas nessa vida. Enfim, pelo contrário, Jesus ensinou que a justiça divina é completa, mas acontece no tempo certo, e que Deus vê além da aparência humana. Em Mateus 13, 24, 30, ele fala: deixe crescer o joio e o trigo juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos feitores: alentai primeiro o trigo, né? E atai molhos para queimar, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Jesus mostra que os joios maus e o trigo justo vivem lado a lado neste mundo, mas a separação final só vem no julgamento, ou seja, a velhice e a morte natural não são sinal de impunidade, mas apenas o fim da vida terrena. A justiça divina vem depois. Enfim, a visão de provérbios do Antigo Testamento, os provérbios e salmos falam várias vezes sobre pessoas más que prosperam por um tempo, até morrem de velhice, mas não escapam da justiça divina. Provérbios 11, 21 fala: ainda que o perverso junte as mãos, não ficará sem castigo, mas a semente do justo será libertada. Provérbios 16, 4: usa sempre todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Enfim, Salmo 37, do 1 ao 2: não te indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Enfim, do ponto de vista cristão, morrer de velhice não é final de impunidade. Enfim, não é sinal de bênção automática. Deus dá o sol e a chuva para os justos e injustos. Mateus 5,45. Isso mostra a sua misericórdia e paciência, não a aprovação do mal, entendeu? Olha aqui, ó, João 5, do 28 e 29. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição final, e os que fizeram mal para a ressurreição na condenação. Enfim, eu não creio no inferno de fogo e enxofre, como fala, não literalmente. Enfim, pra mim o inferno é a separação total de Deus, do amor de Deus. Enfim, é assim que eu penso. Tipo, o castigo de Deus não é fogo e enxofre, é a ausência total de Deus. Ali você só vai ter a fúria de Deus, cara. Enfim, na física, o frio não existe, tá? O que existe é a ausência do calor. O mal não existe, o que existe é a ausência de Deus, cara. É basicamente isso. Nossa, esse óculos fritou minha vista, velho. É basicamente isso. Eu tava aqui com óculos e minha vista começou a arder. Enfim, Santo Agostinho fala sobre isso. Ele fala sobre isso, tá? Ele vai falar sobre isso. Enfim, Tiago 1,17 fala: toda dádiva e todo bom feito vem do alto, descendo do Pai da... Deixa eu ler aqui de novo. Toda a boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra da variação, ou seja, Deus não muda. Enfim, as pessoas falam assim: Micael, eu criei no judaísmo, eu creio que no Guiena. Cara, uma vez eu tava no TikTok e a pessoa falou assim: eu creio no judaísmo, e o judaísmo fala do Guiena, um lugar de fogo. Mas, cara, olha pra cá, olha quem veio falar comigo. Olha quem veio aqui falar comigo. Olha quem veio aqui falar comigo. Aí que veio aqui falar comigo. Então, nos textos hebraicos originais, não existe uma palavra inferno com punição eterna. Apenas Sheol, um lugar sombrio e silencioso, onde justos e injustos iam igualmente após a morte.
era mais um estado de sombra do que fogo ou dor. Nada queima ali, entendeu? Nada queima ali, velho. O Guiena que Jesus fala era só um lixão, velho. Enfim, só séculos e séculos depois, com influências estrangeiras, persas, surge conceito mais morais de pós-vida, né? Para os judeus morreu, acabou. Para os mais antigos, morreu, acabou. Para os judeus morreu, para os antigos, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Para os mais conservadores, morreu, acabou. É isso que eles pensam. Muita influência do zoroastrismo e do mundo greco-romano. Quando os judeus passaram a viver sobre o Império Persa, entraram em contato com o zoroastrismo, uma religião dualista, bem, mal, luz, trevas. Enfim, os persas acreditavam no lugar de julgamento final, céu e inferno, e o inferno era um lugar quente e de fogo, de purificação. Mais tarde, os gregos também influenciaram em romanos o pensamento. Tártaro, por exemplo, era o abismo onde as almas malignas eram punidas, né? Hades, essa do mundo, dividido em boas partes, ruins. Esses elementos se fundiram gradualmente na cultura judaico-cristã helenizada, entendeu? Houve ali uma helenização. É basicamente isso. O termo Guiena aparece várias vezes nos evangelhos. Guiena era um vale real, fora de Jerusalém, vale de Redom, onde os antigos queimavam lixo, e segundo a lenda, até corpos de criminosos. Jesus usou esse lugar físico e conhecido como metáfora moral, não era literal o inferno que Jesus falou, de fogo, tá? O fogo de Guiena simbolizava destruição e afastamento de Deus, não uma tortura eterna. Mas com o tempo de metáforas foram interpretadas literalmente, só isso. E é isso, que Cristo Jesus abençoe vocês.